Meus irmãos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Que alegria imensa poder retornar aqui com os irmãos nessa casa de oração. Glória a Deus, Jesus é bom e ao tempo todo Ele é bom, aleluia. Meu coração se alegra muito de poder retornar aqui. Quero louvar a Deus pela rica oportunidade, pela vida do pastor Carlos Henrique, pastor presidente da obra, missionário irmã Débora, meus amigos pessoais, né? São uma bênção na minha vida, minha família, minha esposa, minhas filhas que estão ali. Da outra vez eu vim sem elas, hoje eu vim com o time completo. Glória a Deus. Eu vim só com a primogênita da outra vez. Eu falei para ela, eu preciso de você do meu lado. É diferente quando a gente está com a esposa, irmão, é diferente. Né, Ronaldo? É uma benção. É uma benção. Douglas, obrigado por ter me trazido. Caio, essa benção aí, esse carioca fervoroso aí. Uma benção de Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Tiago. Irmão Tiago, obrigado. Meu amigo, você é uma benção. Deus abençoe. Pregou lá, levei para ministrar lá, Jesus amado, irmão. O homem é um milagre na mão de Deus. Não conheci o testemunho dele, não. Foi tão forte aquele dia, né, Tiago? Só para testemunhar para a igreja aqui, uma criança, um pouquinho maior que minha filha, depois que ele contou o testemunho dele, ela caiu de joelho na frente do altar, não foi, Tiago? E ela começou a chorar. E o culto foi uma benção. E o pastor pediu para mim orar para ela. E eu fui orar para ela para ser batizada com o Espírito Santo. Quando eu impus as mãos sobre ela, eu senti um impacto. E eu falei, nossa, o negócio está diferente, Espírito Santo. O que está acontecendo? Mas eu senti um negócio extraordinário do céu, irmão. Aí o pastor, ele também sentiu na hora, ele desceu do púlpito, colocou o microfone na boca dela e falou, o que você está vendo? Irmãos, uma criança de 7 anos falou assim, eu vi Jesus aqui. Não foi, Tiago? Na hora que ela falou, eu vi Jesus aqui, irmãos. Teatro daquela igreja foi pequeno para mim. Mas aquele dia eu saí do mistério, eu plantei bananeira na igreja, mas que glória. Deus tomou a igreja. Uma criança de 7 anos. E às vezes tem presbítero, pastor que não vê Jesus. Meu Deus, meus irmãos, sem mais delongas, abra a vossa Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9. Segundo livro do Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9. Glória a Deus. A presença de Jesus é muito forte aqui. Aleluia. Ronaldo, irmã Jéssica, Deus abençoe. É um prazer estar cultuando a Deus com vocês. Glória a Deus. Ismael, Deus abençoe, meu amigo. Glória a Jesus. Quem achou diz amém. Amém. Assim diz a Bíblia. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Vou repetir. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Culto da restauração. Quanto o evangelista Tiago disse culto da restauração, nós esfolhamos a Bíblia e pedindo ajuda ao amigo Espírito Santo que nos revelasse uma palavra, porque sem ele nada tem, nada acontece. E meus irmãos, a palavra que o Senhor falou comigo é de quebrar o coração de qualquer um. E o culto está propício, irmão. O Espírito Santo, ele não erra. O Espírito Santo, ele é certeiro, ele é fiel. Porque os louvores que nossos irmãos louvaram aqui, e foi muito bem louvado e adorado o nome do Senhor, foi confirmando. E a palavra, como o evangelista irmão Tiago trouxe aqui, introdutória, confirmou mais ainda. Porque a restauração a qual o Senhor quer trazer ao nosso coração na noite de hoje, não é uma restauração familiar, uma restauração material, não é uma restauração financeira, mas o Senhor quer restaurar a sua presença em nosso meio. Quando nós lemos o livro do profeta Samuel, nós entendemos que o profeta Samuel, ele não foi apenas um profeta qualquer. Ele é o único homem na Bíblia que exerce 3 dons: profeta, sacerdote e juiz. O último juiz de Israel, a qual o Senhor levanta no período de 360 anos do juízo.
Quando nós lemos o livro do profeta Samuel, nós entendemos que no capítulo de número 6 vai tratar acerca do rei Davi, trazendo de volta a arca para Jerusalém. Mas para Davi trazer a arca para Jerusalém, um dia esta arca ela se perdeu. Quando nós falamos trazer, só traz algo quem perdeu alguma coisa, ou só busca, melhor dizendo, algo quem perdeu alguma coisa. Quando nós lemos o 1 Samuel capítulo de número 4, nós vamos ver que a Bíblia relata que naquele período, quando Samuel ainda era uma criança e crescia no tempo perante Deus e perante os homens, no capítulo número 3, a Bíblia diz que naquele tempo havia o último profeta da linhagem de Arão, por nome de Eli. Ele tinha 2 filhos que também eram sacerdotes. O primeiro se chamava Ofni e Finéias, era o segundo. O texto nos diz que Ofni e Finéias, no capítulo 2, que eles eram sacerdotes, porém, eles não conheciam o Senhor. Isso me chama atenção, porque nós vivemos um tempo que tem muitas pessoas que têm nome, mas não conhecem o Senhor. Isso é interessante. O texto diz que Ofni e Finéias, eles profanavam no templo. Se você for ler os Levíticos, você vai ver que ali tudo que não era para eles fazer, eles estavam cometendo no templo. Quando Eli, com a idade avançada, já não repreendia os seus filhos, o texto diz que Deus vai preparar o menino Samuel, e ele vai crescer no tempo para ser sacerdote. Mas com o tempo, Samuel crescendo, e Deus agora, ele vai permitir que estoure uma guerra perante Israel e um povo amalequita. O texto diz que aquele povo amalequita, ele sai a guerrear contra o povo de Israel. E quando o povo de Israel está guerreando, o texto diz que os amalequitas vão vencer a batalha e ferir o povo de Deus. 4.000 homens vão cair mortos naquela noite, naquele dia, perdão. E o texto diz que quando eles voltam a arraial, ao acampamento, aqueles anciões, não profetas, os anciões vão se reunir e vão chamar aqueles soldados e vão dizer: por que vocês não trazem a arca da aliança que está em Siló? Porque toda vez que a arca da aliança está presente, o povo ganha, porque a arca é uma simbolização da presença do Todo-Poderoso, quando ele se manifestava no meio de Israel. O texto diz que os anciões entram na mente dos soldados, eles vão até Siló, chega até o sacerdote Ofni e Finéias, e o seu pai, sem saber, eles vão tomar a arca da aliança e vão levar para o meio da guerra. O texto diz que quando eles chegam na guerra, o povo que estava ali, os filisteus, eu falei Amalequita, perdão, os filisteus, eles ouviam que a arca estava presente. Eles começaram, o evangelista Monteado, a dizer que eles iam perder. Mas o texto diz que quando eles vão batalhar, a primeira vez eles feriram aqueles homens de Deus, 4.000. Da segunda vez, não foi o sacerdote que mandou a arca ir. Detalhe, o texto diz que foi o ancião que pediu para a arca ir. Ancião não é sacerdote. Ancião não é aquele que pode ter autoridade para enviar a arca numa guerra. O texto diz que agora aqueles filisteus vão guerrear e eles vão vencer a batalha. 30.000 homens de Israel vai cair por terra. De 4.000 vai para 30.000, de 4.000 vai para 30.000. Quando eles perdem a guerra, o texto diz que os sacerdotes Ofni e Finéias também vêm morrer. Alguém escapa daquela guerra, sai correndo e vai até Siló visitar o pai deles por nome de Eli. E ele chega com uma visita não muito boa, ou com uma notícia não muito boa, dizendo: Eli, Ofni e Finéias morreram na guerra, e a arca do Senhor, ela foi tomada de Israel. O texto diz que o sacerdote Eli, por ouvir que a arca foi tomada, ele sendo ali o sacerdote, ele toma um susto, e o texto diz que ele estava sentado,
numa cadeira como se fosse como uma essa linda, e ele, pelo susto e pelo temor a Deus, ele vai cair para trás. O texto diz, pela idade avançada, Eli, sendo um homem robusto, gordo, cai por cima do pescoço e vem a falecer. Só que ali naquele momento, a mulher de Finéias está grávida e está à beira de ter a luz, ou beira do parto. O texto diz que quando ela ouve que Finéias morreu, e que o sacerdote ele vinha a falecer, e o que mais abalou foi que a arca tinha sido tomada, ela dá a luz, e quando ela dá a luz, ela vai chamar o menino de Ecapó, ou Icapote, que significa, foi-se a glória de Deus de Israel. Forte, não? Foi-se a glória do Senhor de Israel, porque a arca era o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo. Agora a arca ela foi tomada, tirada do meio do povo. Foi-se a glória do Senhor. Só busca algo quem perdeu. O texto diz que aquela arca, ela vai parar agora na mão dos filisteus. Eles vão levar até o seu deus Pagom, por nome de Dagon. E quando eles colocam a arca onde está a estátua de Dagon, eles agora estão caçoando. Podemos conjecturar dessa maneira perante o texto, dizendo, nós tomamos a arca de Israel, nós tomamos a glória de Israel, agora nós vamos colocar essa caixa que aqui está, que tem 2 querubins ali, em cima dela na tampa, vamos pôr perante Dagon, e vamos ver se a arca é poderosa, como eles falam, porque aonde o povo de Deus passava, eles lembravam do Egito. Todo o povo que guerreava com o povo de Israel, eles diziam, grande é o Deus deles, por tudo que ele fez ao povo do Egito lá atrás, quando libertou eles da escravidão. Agora aquele povo filisteu coloca perante uma estátua de Dagon, o deus Pagom deles, e diz, quero ver se a arca é boa, quero ver se Deus é poderoso. O texto diz que eles vão dormir, evangelista Tiago, pela madrugada, oh glória, eles escutam um barulho, quando eles saem correndo e entram dentro do templo de Dagon, o texto diz que a estátua está caída perante a arca. Eles não se convencem, irmã Jéssica. O texto diz que eles levantam a estátua, colocam a arca e vai dormir. Pela madrugada, pela segunda vez, agora a estátua cai de novo. Eles vão lá, levantam a estátua, e pela terceira vez, agora Deus vai aniquilar. A estátua cai, sem braço e sem cabeça, perante a arca. Mas a arca não está em Israel. Eles ficam apavorados. O texto diz que agora Deus, além de quebrar Dagon no meio, aleluia, Deus vai jogar sobre eles uma doença. E essa doença é a doença da hemorroida. Pega nas crianças, pega nas irmãs, pega em todo mundo, nas mulheres, pega em todo mundo. O texto diz que eles ficam apavorados. Eles olham para o outro e dizem, nós precisamos tirar a arca daqui, porque trouxe uma maldição para nós. Vamos levar agora até Ecrom. Quando eles falam que vai levar a arca até Ecrom, o povo de Ecrom agora vai se levantar e vai dizer, por acaso você quer trazer a arca aqui, para que o Deus de Israel também traga em nós uma maldição, como trouxe para vocês? Não traz para cá não, leva ela para da onde ela saiu. Ou seja, ela precisa voltar para Jerusalém, ela precisa voltar da onde ela veio, não traz ela para cá. O texto diz, irmão, que eles colocam agora a arca acima de um carro de boi. Eles chamam os seus anciões e sacerdotes e diz assim, nos dá um conselho. E o sacerdote olha para eles e fala, olha, o negócio é o seguinte, já que Deus colocou sobre vocês uma doença, coloca a arca e também faz ali em forma agora da doença algo de ouro e coloca junto com a arca no carro de boi, e pega também 6 ratos de ouro e coloca como sacrifício de expiação de pecado e manda junto com a arca. O texto diz que eles colocaram a arca, colocaram ali o símbolo e o ouro, e quando eles mandaram, eles tiveram uma ideia, aonde a vaca for, a arca tem que voltar. Irmão, é interessante isso aqui, aonde o animal for, a arca tem que voltar. Um animal por nome de vaca,
Eles colocaram 2 vacas, prenderam os bezerros, e o texto diz que eles soltam a vaca. Sabe o que é interessante? É que quando a vaca caminhava carregando a arca, a vaca ia berrando. A vaca ia berrando. E a vaca não desviou para a direita e nem para a esquerda. Quando eu li isso, irmão, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou: meu filho, nenhum animal desviou para a esquerda e para a direita. E tem crente que gosta de ficar com o pé no mundo, o pé na igreja. Gosta de ficar com a língua no mundo e a língua na igreja. Ou você é, ou você não é. Deus nos dá uma lição. A vaca, que é a vaca, que é animal, ela sabe que tem o Todo-Poderoso e que está carregando a presença sobre ela. Ela fala: eu preciso seguir o caminho. Não desviou para a esquerda nem para a direita. Ela foi, e detalhe, berrando, conforme ela vai adorar, berrando. Tem crente que entra no culto, não abre a boca para nada. Jesus. Mas quando vê alguma coisa polêmica, é o primeiro a digitar na internet. E caramando é sébia. Oh glória. Estou na introdução. Eu vou chegar onde Deus falou comigo. O texto diz que eles levam agora até uma cidade. E quando chega lá, os sacerdotes veem aquele carro de boi chegando e fica alegre. A arca está voltando. Quando eles pegam e oferecem o animal em sacrifício a Deus, o texto diz que eles vão ter a infelicidade, irmão, de abrir a arca e olhar dentro dela. O texto diz no capítulo 5, agora aquela ação vai trazer sobre eles também uma maldição, uma doença. Quando eu li isso, o Senhor falou comigo. Porque tem gente que põe a mão na onde não é para pôr. Tem gente que olha na onde não é para olhar. Se é para sacrificar, sacrifica e ponto, acabou. Você não tem que opinar, não tem que olhar nada. Se é para adorar, é para adorar. Tem lugar que não é para pôr a mão. Tem coisa que é para o pastor presidente mexer. Para de ser enxerido e querer mexer nas coisas pastorais. Tem coisa que não é para você mexer. Cada um no seu lugar. Sacerdote é sacerdote, levita é levita, tocador é tocador, pregador é pregador, missionário é missionário, diácono é diácono, presbítero é presbítero. Para de colocar a mão na onde não é para pôr. Aleluia. Cai sobre eles uma maldição. Aí o texto diz que agora Samuel, já com uma idade avançada, ele vem, e quando ele vem, a mensagem de Samuel no capítulo número 6 é essa: convertei o vosso coração. Jesus, convertei o vosso coração ao Senhor, porque se o vosso coração estiver longe, não adianta ter a arca presente. E na mandácia. Me faz lembrar de Jesus olhando para aqueles saduceus e escribas que estavam ali em Mateus capítulo número 15, quando vê os discípulos chegando à viagem missionária e não lava a mão para comer, eles vão indagar Jesus, dizendo: Senhor, o seu discípulo está quebrando a tradição de anciões, por que não lava a mão para comer? Jesus olha para ele no versículo 8 do capítulo 15 e dá uma marretada, irmão. Ele fala: hipócritas, o vosso coração está longe. Honra com o lábio, mas o coração está longe. O que tem de gente assim, irmão, está na igreja, está louvando, está adorando, até chora, mas o coração está longe. Deus não vai pela tua emoção, Ele quer você por inteiro. Glória, por inteiro. Samuel oferece o sacrifício de novo, e o texto diz que Samuel agora pega uma pedra, edifica aquela pedra, e ele vai dizer uma palavra que todos conhecem: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a arca, irmão, sabe? A arca agora vai desaparecer por um momento. A presença não está mais ali. Agora, quando Deus escolhe o homem segundo o seu coração, por nome de Davi,
O texto diz que Davi, ungido rei em casa. Esse dia o pastor deu um ensinamento sexta-feira passada tremendo na igreja. Davi foi o único rei da Bíblia que foi ungido 3 vezes, irmão. Davi foi ungido 3 vezes, isso é bíblico, ele mostrou. Ele foi ungido em casa. Depois que Davi, 30 anos depois, Davi vai começar a reinar Israel. Quando ele é ungido rei em Esbrom, Davi fala, preciso entrar no palácio. Quando ele entra, Davi olha, está faltando alguma coisa. Davi chega como rei, mas quando ele vai procurar aquilo que ele queria, está faltando alguma coisa. Porque não tem como reinar sem a presença. Aleluia. Não tem como pastorar sem a presença. Não tem como, irmão Ronaldo, dedilhar o violão sem a presença. Eu vou ser mais profundo. Não tem como você chegar no culto como esse, aonde você chora, você pula, mas nada adianta se não tiver a presença. Aleluia. Ele olha, meu pai, cadê a arca? Não está aqui, Davi. Está na onde? Na casa de Abinadab. 20 anos Davi está lá. 20 anos na casa de Abinadab. Sabe o que Davi faz? Segundo Samuel capítulo 6. Davi vai convocar um exército de 30 mil homens. Vamos embora comigo. Para onde? Buscar a presença. Você lembra que o menino nasceu e aí acabou? Foi-se a presença de Israel. Quando Deus levanta Davi, Davi fala, eu vou atrás da presença. Aleluia. Nós estamos vivendo uma geração que precisa atender isso aqui. Aleluia. Que precisa entender que precisa buscar presença. Irmãos, para mim você está sentado aqui. Irmãos morreram em cima da Bíblia. Pastores morreram em cima da Bíblia. Missionários morreram no Coliseu. Mas eles não deixaram a presença. Eles valorizaram a presença. Em nome de Jesus Cristo. Não aceite e acabou. Vai atrás da presença. Busca a presença de Deus na tua vida. Davi chama o povo. A arca está 20 anos na casa do camarada. Se você for lá estudar, não aconteceu nada lá. Porque não adianta ter 20 anos de igreja. Eu vou falar, irmão. Aleluia. Tem gente que fala assim, eu não vou falar porque eu não sou daqui, eu sou de Guará. Congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, Parque Santa Cara, rua Alfredo Lisboa, número 96. Pode bater em casa que nós vamos morar junto e vamos buscar junto a presença. Eu vou falar. Aleluia. Não adianta ter 20 anos e nada acontece dentro da igreja. Era mandácia. Não adianta. Não adianta, irmã Jéssica. Porque o que interessa é a presença. Oh, irmão, eu me lembro quando eu aceitei Jesus há 15 anos atrás. O irmão mais simples que não sabia falar, não tinha teologia, chamava Jesus de Jesus. Mas quando ele abria a boca, a presença de Deus entrava na igreja. Parece que hoje tem muita performance, parece que hoje tem muito engravatado, tem muita ética. Eu sei que é bom teologia, mas nós precisamos da essência. A essência da presença. Aleluia. Davi vai. O texto diz que Davi vai trazer 2 filhos de Abinadab. Uzai e Aiô eram filhos de Abinadab. Só que eles vão cometer um erro. Sabe qual é o tema da mensagem? Há princípios para ter a presença de Deus na vida. Primeira coisa que eu vejo um erro aqui. Davi, quando ele vai buscar a arca, a intenção é boa. Mas quando ele pega a arca e põe no carro de boi, a ação é errada. Porque a arca não foi feita para ser carregada em carro de boi.
E o texto diz, o versículo número 11, que a arca foi colocada em cima de um carro novo. Tem gente que quer ter coisas novas para ter Deus. Tem pessoas que falam, se não for do meu jeito, Deus não está na minha vida. Meu Deus do céu. Se para um rei Deus falou, eu te rejeito. Quem lembra de Saul? Hoje a unção aqui é diferente, Tiago. O negócio aqui hoje está diferente, irmão. Eles pegam um carro de boi novo e colocam a presença em cima daquilo que é novo. Sendo que se você for espalhar a Bíblia, você vai ver que todos oravam. Opa! Se você for espalhar a intimidade dos homens de Deus da Bíblia, Caio, todos oravam. Aí vem essa geração com algo novo. Não, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito que eu quero. Para que orar? Para que orar? Pastor, ele chega na gente e fala assim, para que orar? Para que ficar aí 30 minutos de joelho, doendo a rodela do joelho? Se eu posso pular, se eu posso só dançar na presença. Davi palhou, mas antes dele palhar, rosto no chão. Três princípios de Jesus, marca isso: palavra, oração e jejum. Todo milagre que Jesus fazia, ele falava, com licença, preciso orar. Até quando ele está angustiado, irmão Ronaldo, ele fala para o discípulo, vem orar comigo. O princípio ainda é oração. Ai, eu sei que eu estou num lugar que tem oração, irmão, porque eu conheço o pastor Carlos. Ele é um homem de oração, ele é um homem de exemplo. Se você ainda não pegou esse exemplo, eu te convido nessa noite, olha para o altar. Aqui tem exemplo de oração, olha para o altar. Aleluia. Eu vou colocar no que é novo. Quando Davi coloca e sai, o começo é bom. Cai, está indo. Mas o texto diz que quando está indo, agora a carruagem vai dar uma tropeçada ali, o boi, e vai querer cair. Usar, com uma boa intenção, vai querer segurar a arca. Sem princípio, não põe a mão. Sem princípio, não coloca a mão. Para começar, o sábio Salomão vai dizer, antes de entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé. Moisés, olha quem foi Moisés. A intimidade que Moisés tinha, a visão que Moisés teve, o chamado que ele teve, Ronaldo. Uma sarça pegando fogo e não se consumia. Moisés, o texto diz que quando ele vai dar o passo, Deus fala, opa, princípio, tira a sandália do teu pé. Aleluia. Tira. Por quê, Senhor? Porque a sandália ainda é símbolo do Egito. Aleluia. Eu não preciso do que é do mundo para ter comunhão com você. O que eu preciso é que você tire a sandália e deixe eu trabalhar na tua vida. Deixa eu falar com você. Aleluia. Ora, mandura, braia, sirianerebraça. A arca vai quem ousar põe a mão. O texto diz que Deus abre uma ruptura nele. Ele morre. Quando ele morre, Davi agora vai se entristecer. Entre o versículo número 9 que nós lemos, Davi vai dizer, como virá a mim a arca do Senhor? Porque Davi entende que ele quebrou um princípio. Quem quebra princípio, irmão, você pode ser cheiroso, você pode ser bonito, você pode ser inteligente,
Você pode ter, irmão, diploma que você for, eu te respeito, mas perante a Bíblia, Deus não tem compromisso com quem quebra princípio. Não tem. Não tem. Quebrou o princípio, conserta. Quando Elias é levantado, pega isso aqui. Quando Elias é levantado, ele não é só levantado para confrontar a cabra, irmão. Não. Elias é levantado para restaurar a comunhão de Israel com Deus. Prova para mim, prova. Monte Carmelo, cai. O monte aonde eles diziam que Baal, ele era o Deus do fogo, mandaria o fogo. Eles falam, então vamos fazer o seguinte: chama 450 profetas que é pagão, que não ora, que tem orgulho, que se vende, que vende princípio, e chama mais 400 e vão ver quem é o Deus do fogo. Aleluia. Aí quem é pagão e não tem princípio, o texto diz que eles começaram 7 horas da manhã. Baal. E toca tamborim. Baal. Toca, corta. Aí viu que Baal não respondia, Elias vai caçoar. Talvez está viajando. Talvez está dormindo. Grita mais alto. Eles, Baal. O texto é bem claro. Vou dizer, Tiago, que eles vão pular no altar. Eles pulam no altar, Douglas. Altar não é lugar para você ficar pulando sem santidade. Elias olha aquilo. Povo de Israel, você chega a mim. Traz o bezerro. Quando traz o bezerro, o altar tudo quebrado, sem princípio. Elias pega a pedrinha, pega outra pedrinha, pega outra pedrinha, coloca, monta o cenário, coloca o bezerro. Ele não precisa de muita. Ele só fala: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, mostre que tu é Deus em Israel. Responda-me, ó Senhor, responda-me. O texto diz que abre o céu, uma nuvem, uma bola de fogo vai descer no altar. Você quer ter resposta no teu coração? Segue princípio, conserta o altar. Aqui já foi falado, conserta por dentro. O Espírito Santo trabalha de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Já foi falado aqui sobre Ezequias. Uma oração sincera, ela reverte o quadro. Uma oração sincera, ela reverte o quadro. Senhor, tanta coisa eu fiz a tua obra, Senhor. Rosto na parede, reverência. Aí o profeta está indo embora. Opa, volta lá. Oi, Senhor, volta lá. Senhor, acabei de profetizar. Volta. Imagina o profeta. Você daqui, dá licença. O Senhor mandou dizer: mais 15 anos de vida, filho. Aleluia. Princípio. Quando ele fala: como virá a minha arca, ele fica desesperado, porque ele vê que ele errou. Ele vê que ele precisa trazer a presença, mas do jeito errado. Aí o texto diz que agora ele fica coçando a cabeça, pensando. Enquanto você vê que eles vão dizer: e a arca foi levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Obed-edom, ele é da família de Golias, da terra de Golias. Imagine Obed-edom abrindo a casa e vendo o rei Davi chegar, irmão. Primeira coisa que ele pensou: vou morrer. Mas não, aqui o Espírito Santo falou comigo hoje na mesa da minha casa, quando eu estava tomando meu cafezinho abençoado e anotando. Irmão, café me ajuda a relaxar para entender o que Deus está falando comigo. Eu tomando café, o Espírito Santo falou assim: Davi aprendeu com Obed-edom. Davi aprendeu com Obed-edom. Porque Davi falou: quebrei princípio, como é que eu vou trazer a arca?
Obed-edom, manda a arca para lá. Enquanto ele manda, Obed-edom vê Davi, vê a arca. Eu imagino Obed-edom dizer para os filhos dele: criançada, desliga a televisão. Ei, sai do celular, menino. Por quê, pai? Porque Deus está chegando em casa. Irmão, é simples. Eu não vou enfeitar muito hoje, a mensagem é simples. É para você entender. O que a gente precisa é restaurar a presença em nossa vida. Ei, a arca vai ficar em casa. Eu quero reverência. Eu quero que vocês priorizem a presença da arca aqui dentro. Como está a arca lá dentro da tua casa, irmão? Como está a arca lá dentro da tua sala? Eramando é a sépia. Como está a arca dentro do teu quarto? Prioriza a presença de Deus. Ei, pastor, eu fico imaginando Davi olhando, eles colocando a arca, aquela reverência da família de Obed-edom, e Davi olhando e falando: meu Deus, como é que eu não pensei nisso, pai? Perdão, conjectura minha, pelo amor de Deus. A Bíblia está escrita assim para você, uma canezinha. Eu fico imaginando Davi falando: meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Reverência, princípio. Porque o versículo 9 vai dizer: e temeu Davi. Só tem temor quem tem reverência. Só tem temor quem tem respeito. Davi aprendeu com Obed-edom, irmão. Aleluia. Uau, gostei disso aí. Uau, Davi aprendeu com Obed-edom. Irmão, isso aqui eu não peguei no Google. Isso aqui eu não assisti os Gideões para ficar vendo uma fala dos irmãos que eu admiro muito pregando lá, para falar: não, isso aqui foi o próprio Deus que falou comigo hoje. E sabe o que mais ele falou? Sábio, eu vou levantar os pequenos. Eu vou levantar os pequenos para assinar os grandes. Porque sabe qual foi o erro de Davi? Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Deus já me escolheu. Estou bem posicionado, a unção está sobre mim. Já sou rei, eu posso levar do jeito que eu quiser. Ah, oh meu pai. E não acontece isso hoje, irmão? Hã? Olhe para dentro de você, olhe para o mundo, olhe para a sociedade, olhe para os nossos púlpitos que tem por aí. Não acontece isso? Eu já sei tudo. Eu tenho diploma, tamanho desse quadro aqui, ó. Tem que ser do meu jeito. Não, aleluia, não. Oh. O maior profeta nascido de mulher, João Batista. Jesus falou. O maior profeta nascido de mulher é João Batista. Lê João 6:30. Senhor, que eu diminua. O maior profeta de mulher agora está dizendo que eu diminua e ele cresça. Falta isso hoje na nação brasileira. Quebrar o orgulho, quebrar o ego. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Oh, quem pode adorar? Porque a presença dele é real aqui hoje. Que ele cresça, meu irmão. Aleluia. Davi temeu. Aí Davi vai entender o princípio. Porque a Bíblia diz que 3 meses. Quanto? 3 meses. Deus abençoou a casa de Obed-edom. 3 meses. Deus prosperou a casa do homem. Davi falou: esse é o princípio. É dessa maneira. Eu preciso ter reverência na presença dele. Pega a arca de volta. Quando ele pega, Davi vai diferente. Não vai com carro de boi. Primeiro, ele foi aprender como é que carrega a arca. Ei, angola de ouro, madeira de cetim, põe na angola. Sacerdote, 4, um de cada lado, põe nas costas.
e carrega a arca. É qualquer sacerdote? Não. Ainda é da tribo de Coate. Coloca, e lá vem o sacerdote. Quando ele vai caminhar, Davi fala: peraí, traz para mim o sacrifício. Trouxe o bezerro, trouxe a ovelha. E ele diz: anda. Quando dá o primeiro passo, Davi anda mais um. Segundo, mais um. Terceiro, dá mais um passo. Quarto, mais um passo. Quinto, sexto, para. Por que, Davi? Porque eu entendi que não tem adoração sem sacrifício, não tem a presença sem o sacrifício. Eu vou ofertar o sacrifício aqui agora. Davi entendeu o princípio. Ei, tem que ter sacrifício. Meu Deus. Aí tem gente que não quer sofrer pelo evangelho. Eu preciso falar isso aqui, é importante. Tem gente que não quer sofrer pelo evangelho, quer ter chamado, mas não quer sofrer sacrifício. Eu estou sentindo ele aqui, a unção aqui está diferente hoje. Ei, Ronaldo, tem gente que quer tocar, mas não quer sacrificar, não quer sofrer um pouquinho. Jesus sofreu por você, Jesus levou açoite por você, teve espinho na cabeça por você. Ei, ele foi furado por você. Quem carrega a presença tem que ter a marca de Cristo. Quem carrega a presença tem a marca. Tem a marca, pastor. É por isso que você geme de madrugada. Ei, é por isso que quando você está andando, parece que a alma quer sair do corpo, parece que você quer largar a mão de tudo, mas de repente você ouve o amigo Espírito Santo dizendo para você: ei, eu te enxerguei na tua tormenta. Quando o homem não te viu, fui eu que te enxerguei na tua tormenta. Aí o negócio é tão do céu que parece que vem uma injeção. Aí você fala que nem Jó: ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, eu confiarei no Senhor. Eu confiarei no Senhor. Glória. Pois é. Meu Deus do céu. Ainda que ele me mate, eu vou confiar. Davi sacrifica e adora. Sacrifica e adora. Seja restaurado com a presença de Deus. Eu vou encerrar dizendo para você: lembra quando tu orava na tua casa? Ei, sabe aquela oração que você tinha todo dia com Jesus? Oramando ia ser. Chegava do trabalho, tomava um cafezinho, dobrava o joelho e falava: pai, hoje o dia foi corrido, mas senta aqui do meu lado para nós conversar. Tu lembra? Quando tu estava no trabalho, quem que nunca fez isso? O dia está corrido, você entra no banheiro, dobra o joelho e fala: pai, eu não posso orar, mas aqui eu posso. Ah, Jesus, Ele quer restaurar a presença dEle na tua vida. Restaura, traz a arca de novo. Traz a arca de novo. É interessante que o texto é bem claro. O sacerdote levava e Davi sacrificava. Davi adorava. O versículo 15 do capítulo 6 eu vou encerrar. O texto diz que Davi jubilava e bailava. Bailava e jubilava. Os irmãos sabem que a palavra jubilação é gritar em voz alta.
É Davi dizendo: Senhor, entendi o princípio. É mais ou menos assim. Pelo amor de Deus. É Davi vendo a arca indo, e Davi sacrificando e adorando. Glória a Deus. Ei, Senhor, o Senhor é rei, não tem problema, estou nem aí para minha veste real. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitai me faz em verdes pastos. Quem quer parar a presença dele hoje? A presença dele está aqui. Adoro o nome dele. Se pode de pé em nome de Jesus Cristo. Deixa de performance, traz a presença dele de novo, quebrando o coração de novo. Quebrando o coração de novo. Traz a arca, traz a arca, traz a arca. É tão lindo que quando ele está pairando, ele vai entrar. Sempre vai ter alguém na janela, irmão. Normal. Isso aqui vai para os obreiros aqui agora, amém? Caio, pastores, com todo respeito, tocadores, Ronaldo, Jéssica, tem um ministério lindo, Deus abençoe vocês. Sempre vai ter aquele que está na janela, irmão, é normal. Quando você está se entregando em adoração, sempre vai ter aquele que não entra para adorar, mas entra para criticar. Aí ele diz: para que pular assim? Para que gritar assim, ou baixinho, imperator de ficar gritando? Irmão, quando eu gritava para Satanás, ninguém falava nada. Ei, agora eu vou adorar para o meu Deus. Eu vou gritar para o meu Jesus. Eu vou banhar a presença dele. Mas eu tenho uma notícia para te dar, Davi. Pode continuar bailando, porque Pabical tem esterilidade de ministério. Pabical tem esterilidade de adoração, porque não entra no meio, mas quem vem pro meio vem para adorar. Vem para adorar, Tiago. Deixa ele restaurar você. Dessa presença, quebrando o coração, da liberdade, adorador.